Olá! No início do século XX, surgia, no interior da floresta amazônica, um novo movimento religioso. Raimundo Irineu Serra recebeu a revelação da nova doutrina a partir da bebida ayahuasca, o Santo Daime. No programa de hoje, vamos conhecer sobre a doutrina do Santo Daime, suas origens, suas características e rituais. Nosso convidado é daimista e também estudioso da doutrina. Aqui no estúdio está o psicoterapeuta Leonardo Libânio Cristo. Está começando pela TV Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação, o programa Religare, Conhecimento e Religião. Leonardo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Boa noite, prazer é todo meu. Bom, você pode participar aqui do Religare com o Leonardo sobre o Santo Daime. Basta enviar a sua opinião, a sua sugestão, a sua pergunta, acessando a nossa página na internet. Nosso endereço é www.pucminas.br/ppgcr. Nós retornaremos por e-mail. Leonardo, mas realmente que bom você poder atender aqui a nossa demanda. Já há muito tempo eu gostaria de conversar com alguém do Santo Daime para discutir sobre qual é a história da doutrina, né, suas principais concepções. Então, realmente é um momento importante para nós aqui. Bom, e para os telespectadores que também vão poder conhecer mais sobre o Daime hoje, não? Bem, como é que se deu a origem do Santo Daime? Bom, o mestre Irineu, como a gente chama, Raimundo Irineu Serra, ele foi um seringueiro que fez parte do batalhão da borracha nas interfases da época da extração da borracha. E ele foi do Maranhão para o Acre. E no Acre ele teve a oportunidade de conhecer uma bebida que os índios tomavam, que se supõe ser inca, chamada ayahuasca. É a cocção de duas plantas, de um cipó e de uma planta próxima, prima do café. É uma folha que você mistura essas duas plantas com água e cozinha durante dias para que você obtenha esse líquido chamado ayahuasca, essa bebida. O mestre Irineu, quando ele tomou a bebida pela primeira vez, disseram a ele que ele veria demônios, que a bebida colocava a pessoa num estado alterado de consciência muito forte, mas ele foi tomar a bebida. E quando ele tomou pela primeira vez, ele recebeu uma miração, daqui a pouco a gente explica o que é, com a Virgem da Conceição, que disse a ele que fizesse um jejum, que ela teria uma revelação depois de alguns dias a fazê-lo. E depois de alguns dias, feito esse jejum, ele recebeu toda a doutrina do Santo Daime como a gente tem hoje. No caso dele, o Daime era chamado só de Daime, não de Santo Daime. Santo Daime já é posterior, vem a partir dos anos 70, porque são ramificações já do próprio Daime, do mestre Irineu, no Alto Santo. Mas a bebida, ayahuasca, ela vem da palavra huascar, que era o último sapá inca, o último rei inca, vamos dizer assim, chamava-se huascar. Ayá quer dizer lorde, nas línguas escandinavas. Então, primeiro é preciso situar quem foram os incas de fato, né? Como é que a tradição do batismo da água existia nos incas devido aos supostos santos que tiveram lá nas origens, aqui na América do Sul, São Tiago, São Bartolomeu e São Tomé. Mais tarde, esse povo foi invadido pelos escandinavos no século VIII. E aí os escandinavos misturaram os conhecimentos que eles tinham com essa doutrina cristã e criou-se aí então esse 10 séculos, 8 a 10 séculos de incas. Era um povo que vivia em Cusco. Eles tinham essa bebida, que era uma cocção. Não é a única substância amazônica que altera o estado de consciência. Bom, mas voltando ao mestre Irineu, então na década de 20 ele vai acompanhar a marcação da fronteira do Brasil junto do Peru e da Bolívia e conhece a bebida e recebe essa miração à Virgem da Conceição. Ele vinha de uma origem cristã, mas era um negro, então trazia também um pouco, vamos dizer, as tradições africanas, e ele sintetiza isso tudo junto com as tradições indígenas. Então,
pode-se dizer que o Daime é a primeira religião autenticamente brasileira, né? E ela é uma religião baseada na floresta amazônica. Ela passa quase 60 anos, vamos dizer assim, 50 anos dentro da floresta, lá no Acre, principalmente no Acre, para que depois o Padrinho Sebastião, que é um discípulo do mestre Irineu, que começa a propagar esta doutrina a outras pessoas, não só mais ao povo ribeirinho, ao povo seringueiro, mas aos hippies que iam chegando do sul e queriam conhecer essa bebida que alterava o estado de consciência. Sim. Sobre a bebida, há um ritual em torno de sua preparação. Isso chama-se um feitio. Na realidade, é um trabalho muito árduo. Você tem que ir na mata, cortar o cipó, você traz sacas, às vezes 50, 60, 70 quilos, e você precisa macerar isso tudo com uma marreta que pesa 3 quilos. Depois disso todo macerado, aí você vai fazer um colchão de cipó, folha, cipó, folha, cipó, folha. Sendo que essas sacas de folha são sacas também de 50 quilos, cada folha é lavada uma a uma. As mulheres cuidam das folhas, os homens cuidam do cipó, né? Quando você cozinha, faz essa cocção, na realidade se chama de chá, mas é um vinho, né? É o processo de se fazer um vinho. Você vai fazer, então, graduações diferentes. Você pode fazer o que se chama de primeiro grau, que é aquela primeira tintura que sai, mas você pode fazer um segundo grau, um terceiro grau, um concentrado, um apurado, você vai pôr mais ou menos folha, né? Então, é dessa forma que a gente se faz a bebida. E esses diferentes graus, eles têm destinações também específicas? Depende muito. Então, você vai ter vários rituais diferentes. Então, por exemplo, se você vai ter um ritual normal do Daime, ele começa na noite para terminar na manhã. Então, são rituais longos, eles vão de 8 a 12 horas, né? Você não pode dar uma bebida muito forte no princípio de um ritual desse, porque as pessoas não toleram depois, ao longo do ritual, permanecer, porque a força da miração é muito grande. Então, você começa geralmente com um chá, vamos dizer assim, um pouco mais suave. Mas, à medida em que o trabalho vai passando, você pode ir colocando um pouquinho mais de grau. As pessoas, a partir do momento em que o estômago já está acostumado, o grupo já se encontrou num estado, vamos dizer assim, mais evangelizado, você vai aumentando esse grau. Então, para esse tipo de trabalho, normalmente, um trabalho muito longo, a gente usa um chá um pouquinho menos forte, vamos falar assim. Mas você tem rituais de cura. E esses rituais de cura são rituais relativamente curtos ou de concentração. Curtos para nós são no mínimo 3 horas, né? Nunca menos do que isso. E aí sim você já entra com uma bebida um pouco mais forte para que as pessoas já cheguem no estado alterado de consciência mais rapidamente. Tá? A função maior do chá não é alterar o estado. Na realidade, eu costumo dizer que a gente toma o chá para cantar, porque toda doutrina é feita através do canto. Então, o que nos interessa, de fato, é que você cante bem. Então, a gente toma a bebida altera o estado de consciência, aí é difícil da gente descrever ao telespectador, porque é uma bebida que só você tomando para reconhecer. O gosto já é um gosto único, parece um suco de tamarindo sem açúcar, percebe assim? E a gente também vai trabalhando para que determinadas pessoas vão tomando doses que sejam adequadas a cada indivíduo. Sim. Percebe assim? Para que todo mundo entre no mesmo estado. A única coisa que não pode acontecer num trabalho de Daime é a pessoa participar do trabalho sem tomar o Daime. Entendo. Agora, assim, nós estamos terminando o primeiro bloco, mas nós poderíamos começar a falar, depois até me permite se eu lhe interromper para chamar o intervalo. Pois não. O que é a miração? Isso. A miração é uma espécie de sonho acordado. Enquanto nós temos a alucinação com as drogas, que são uma desordem absoluta, na miração todo o grupo tende a visualizar a mesma coisa. Então, de repente, num grupo que nós estamos tomando a bebida, vamos dizer que a presença da Virgem Mãe se apresenta e se apresenta para todos. Então, não é uma alucinação, que é uma desordem,
mas é um sonho acordado com orientação. Sim. E a miração é o que preside toda a orientação da doutrina, por exemplo, é através da miração que Mestre Irineu recebeu Aí nós precisamos distinguir o seguinte: todo o processo é um processo de um novo, de um conhecimento de um novo corpo, que a gente vai chamar de corpo astral. Então, hoje, nós temos a possibilidade de acessar normalmente o nosso corpo astral quando nós estamos ali no devaneio. Um pouco antes de dormir, um pouco antes ou logo antes de despertar, você tem aquele estado onde a pessoa fala com você, você responde, mas depois você não tem nem consciência do que acontece. Então, a diferenciação é que quando você toma a bebida, com certeza você vai ter o conhecimento desse corpo astral. Vamos explicar melhor isso daqui a pouco. Okay. No Religário de hoje estamos falando sobre o Santo Daime. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos em seguida. Até já. Okay? Podemos... No Religário de hoje estamos falando sobre o Santo Daime. Aqui no estúdio temos a presença do psicoterapeuta daimista e estudioso da doutrina Leonardo Libânio Cristo. Você também pode participar do nosso programa, envie sua opinião ou sugestão de temas. Basta acessar o nosso site www.pucminas.br/ppgcr e nós vamos retornar a sua mensagem através do e-mail. Leonardo, você explicava no final do bloco, né, sobre como é que a doutrina, né, ela é revelada, né, através da miração. Eu gostaria que você seguisse aquela explicação, porque depois eu queria conversar mais sobre o Daime também e a suspeita científica em torno da bebida. Né? Eu gostaria de voltar um pouco antes dessa história toda e dizer o seguinte, que a primeira pesquisa científica química foi feita em 1850 por uma pesquisadora alemã chamada Zerda Baron. Ela veio ao Brasil estudar as plantas amazônicas e ouviu dizer que os índios, no Brasil hoje nós temos 72 tribos de índios que fazem uso da ayahuasca, né? Eles tinham uma bebida telepática. Então ela deu um nome científico, naquela época se dava nomes franceses, de telepatine. O que acontece quando você toma daime, quando a gente estava falando aqui da miração, é que você tem experiências telepáticas profundas em todo o grupo. Então, as pessoas que já têm muitos anos de daime são capazes de conversar uma com as outras sem abrir a boca. Simplesmente pequenos gestos, pequenos toques mentais, você é capaz de captar muito, porque o seu estado alterado de consciência vai fazer com que você tenha uma capacidade de absorção, percebe, muito sutil de qualquer movimento que aconteça dentro do salão. O salão é a nossa igreja, nós chamamos de igreja e os trabalhos são feitos dentro do salão da igreja, né? Sim. Então eu gostaria de colocar isso primeiro, porque é uma bebida aqui de força telepática. Na realidade, o que acontece na bebida é que você tem uma endorfina, dimetiltriptamina, que nós hoje produzimos, mas eliminamos pela sudorese e pela micção. Quando você toma a bebida, ela retém a dimetiltriptamina e a dimetiltriptamina faz com que você viagem. A palavra é essa mesmo. Não é a palavra hippie, da viagem hippie, mas é uma viagem do seu corpo astral. O corpo físico fica e o corpo astral vai. Então, por exemplo, nos índios, eles usavam, às vezes, para encontrar o porco no mato. Entendeu assim? Então, eles tomam a bebida e indagam para que rumo na floresta eles devem ir. E vão, e encontram. Outras tribos usavam para, por exemplo, descobrir onde é que estava o inimigo. Então, vocês têm tribos no mesmo rio, mas que são inimigas seculares, e as duas tribos tomam. Então, é um confronto entre pajés, entre xamãs. Tá? Eu acho que isso situa o daime dentro de uma possibilidade ainda muito nova de toda a pesquisa. Então, ainda hoje nós estamos fazendo pesquisas não só no Brasil, mas você tem pesquisadores franceses, escandinavos, alemães, italianos, espanhóis, todo mundo estudando essa bebida, percebe assim, porque ela ainda
não apresentou toda a maravilha que, porventura, ela pode trazer na cura dos indivíduos. Imagino que também antropólogos, não? Porque Muitos. a constituição do grupo, você disse, religião genuinamente brasileira, ela associa um conjunto de experiências religiosas, como a experiência da África, indígenas, do catolicismo popular, não sei se também do kardecismo. Também. Nós temos trabalho de mesa branca, nós temos trabalho da linha da Umbanda, nós temos trabalho oriental. Então, tem grupos daimistas que tomam daime para fazer mantras. Quer dizer, nós temos daime em Israel, por exemplo. Nós temos daime na Inglaterra, nós temos daime, hoje, ele está bem difundido, pelo menos nos países da Europa e na América do Norte. Né? Na América do Sul, nós temos, é engraçado porque é o seguinte, no Brasil é que se constituiu as religiões. Então, no Peru e na Bolívia, você vai ter os vegetalistas. São pajés ou xamãs, mas eles não usam num processo doutrinário. Quer dizer, eles não vão falar de Jesus Cristo. Nós vamos falar de Jesus Cristo o tempo todo. Nós vamos rezar o Pai Nosso, nós vamos rezar a Ave Maria, nós vamos rezar o Credo, nós vamos rezar a prece de Caritas. Mas é um centro eclético. E por ser um centro eclético, acabou recebendo todo mundo, de todas as matizes religiosas. Percebe? Então o daime ainda está por se revelar mais ainda, à medida em que esse conhecimento vai sendo feito. Percebe assim? Então, nos anos 70, 80, ele chegou ao sul do Brasil. Nos anos 90, ele já estava difundido na Europa e na América do Norte. Uma coisa muito surpreendente. Eu sou uma pessoa que fiz parte dessa divulgação. Durante 4 anos, levei o daime à Alemanha entre os anos 90 e 94. Então, assim, por exemplo, eu fui recebido na Universidade de Fraiburgo por toda a equipe de psicólogos. Eles queriam uma pessoa que conhecesse o manejo da bebida e pudesse ensiná-los como trabalhar com elas. Então, hoje você tem pesquisadores, por exemplo, a Universidade Federal de Ribeirão Preto recebeu a primeira autorização para usar o daime como remédio para pacientes depressivos. A pesquisa se iniciou, eles estão fazendo as primeiras pesquisas agora. O governo brasileiro, em 1980, ele foi questionado sobre a bebida. Então, se criou, naquela época era o CONFEM, se criou-se uma equipe aí sim, antropólogos, médicos, enfermeiros, psicólogos, e essa equipe ia, então, liberar ou não o uso ritualístico da bebida e liberou o uso ritualístico. Mas agora, mais recentemente, há uns 4, 5 anos atrás, o governo realmente acatou todas as liberações e acabou-se a perseguição que havia contra a bebida, entre aspas. Então, isso repercutiu também na Europa e na América do Norte e a bebida hoje é liberada no mundo todo, a religião não tem nenhuma. Agora, quais são os ensinamentos principais da doutrina? Bom, o cristianismo com certeza absoluta. O tempo todo nós estamos chamando, invocando o Divino Pai Eterno, a Virgem da Conceição, Nosso Senhor Jesus Cristo. A partir daí a gente invoca todos os seres divinos da corte celestial, porque existe o alto astral e existe o baixo astral. Percebe assim? Então, no baixo astral estão os elementos da natureza e no alto astral estão as divindades. O ensinamento ele é basicamente cristão, mas eu diria que é um cristianismo mais primitivo. Percebe assim? A tônica básica é o cristianismo. Quer dizer assim, o tempo todo nós estamos buscando em Jesus Cristo o apoio, a orientação. A Virgem é a nossa guia. A Virgem da Conceição é quem nos guia de fato. Então, se você me perguntar, dentro da ritualística, os 2 trabalhos principais do daime são o trabalho de São João, né, e o trabalho da Virgem da Conceição. É engraçado, porque nós vestimos terno e gravata, usamos uma estrela no peito, percebe? As mulheres usam uma coroa, que nem uma rainha, uma roupa complexa, que tem um vestido longo, e a gente baila a noite inteira, mas é um bailado ordenado. Os homens ficam de um lado do salão, as mulheres ficam do outro lado do salão, e a gente tem a marcha, a valsa e a mazurca. E nós bailamos a noite inteira. Num primeiro momento, à medida em que você pensa que você vai bailar uma noite durante 10 horas e vai cantar 200 hinos, você imagina que vai ficar muito cansado. É verdade, no primeiro momento o seu corpo físico cansa bastante, mas a partir do momento em que
você toma bebida e o seu estado começa a se alterar, você percebe esse deslocamento, aí que isso fica mais difícil de explicar aos telespectadores, do corpo físico para o corpo astral, e aí o corpo físico ele fica ali ordenado, percebe assim, para que você possa viajar. Então, nós estamos ali, todos têm um maracá na mão, que é um chocalho, percebe assim, e você começa a ter o seu trabalho, dentro do seu trabalho, você começa a viajar, percebe? Nós sabemos quem está na frente, quem está no lado, quem está atrás, o que está fazendo. Então você pode fechar os olhos e ir embora mesmo para o astral. E do ponto de vista da orientação moral do grupo? Isso, vamos com calma. Antes de chegar na orientação moral, o que acontece é o seguinte, quando você está no corpo astral, o corpo astral ele é atemporal e espacial. É aí que vem a telepatia, quando os alemães. Sim. Porque você é capaz de avançar e como você é capaz de voltar atrás. Então, você tem revelações muito poderosas às vezes, tanto do seu futuro quanto do seu passado. Então, todos nós que estamos buscando o Daime, nós estamos buscando o Daime em termos de cura. Nós vamos nos curar de alguma coisa, nós vamos nos libertar e nos perdoar dos nossos erros e buscar essa vida nova. O que acontece na orientação moral é preciso perceber que foram uma religião de caboclos na Amazônia. Então eles tinham, naquela época, por que começou essa religião? Porque a Igreja Católica não conseguia penetrar tão profundamente na Amazônia, nos seringais. E o que acontecia? Eles precisavam de ter algum apoio, seja moral ou médico, porque também a medicina não chegava. Então eles foram pegando a medicina do índio e foram trazendo junto com esses poucos conceitos que eles tinham do cristianismo e foram construindo essa vida nova. Então hoje o nosso maior centro chama-se Céu do Mapiá, ele está localizado no Amazonas. Você desce um dia de canoa no Rio Purus, depois entra outro dia no Igarapé do Céu do Mapiá para que você chegue nessa localidade, nessa vila, nessa comunidade. Então o Padrinho Sebastião ele trouxe uma vida comunitária e uma vida dentro dos preceitos da religião, aí eu diria, cristã. E essa então basicamente Basicamente é a orientação que nós temos. Leonardo, nós temos que encerrar a nossa conversa. É até bom terminar assim, porque, bom, temos que marcar mais uma vez para a gente... Com certeza. Para a gente seguir. Como você disse, é bastante complexo o tema, né? É muita coisa que a gente precisa conversar e muita ainda coisa para conhecer. Bom, né? eu espero que eu tenha esclarecido um pouco, mas eu acho que é um universo a ser Realmente descoberto e revelado às pessoas ainda. Nós vamos voltar a conversar sobre o tema. Nós hoje conversamos aqui com um psicoterapeuta, daimista, estudioso da doutrina do Santo Daime, Leonardo Libânio Cristo. Eu acho que eu já falei seu nome de 2 modos diferentes, se não estiver enganado. Bem, vamos ficando por aqui. Você entre em contato conosco através da nossa página na internet, www.pucminas.br/ppgcr, e nós retornaremos através do e-mail. Um abraço cordial, até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.